Fala, comandantes! Como vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do JetFlow Aerocast. Estamos transmitindo diretamente de Sanford, Flórida, e hoje trazendo um convidado para lá de especial. Ele, que foi fundador da AETA, Associação de Escuta de Tráfego Aéreo. Foi editor, né? Trabalhou nas revistas Aero Magazine, na Flap Internacional. Dono do canal, um dos canais mais conceituados do Brasil de aviação, que é o canal ASA. Comandante na linha aérea da frota Airbus A320. Estamos aqui hoje com tripulação completa com Robert, sopa de letrinhas, Bob Zerlin. Robert Zerlin. Captain Bob ficou mais fácil, né? Mais fácil. Captain Bob. Captain Bob. E também acompanhado pelo nosso comandante, Henrique Mota. E aí, Mota, Bob? Vulgo Motinha. Prazerzaço. Muito obrigado pelo convite aí, pelo tempo. Falando, inclusive, que essa gravação aqui, esse podcast, também estará disponível no canal ASA. Sem dúvida. Vamos fazer como é que fala? Um programa compartilhado. Exatamente. Canal ASA. Estamos aqui. E aí, Bob, tá gostando dos nossos estúdios aqui? Legal pra caramba, gostei. Falei, inclusive, que preciso montar um desse em São Paulo, né? Para trazer os convidados lá, que realmente você caprichou aí, a turma de vocês caprichou. Se você não mudar antes para cá, talvez. Exatamente, Aí eu vou usar o seu, sempre. Lógico, sem dúvida nenhuma. Que legal. Mas, pessoal, antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar, ativar o sininho. Deixar o like para conteúdos esse, trazer mais convidados. Né, no canal do meu amigo Petri, né, da JetFlow, e também no nosso canal, né, canal ASA. Exato. Com certeza. Né, estamos chegando no canal ASA a 100 mil inscritos. Estamos com Parabéns. 98 mil. Parabéns. E se inscrevam também no canal da JetFlow. Dê essa força para o nosso amigo Petri, que o canal deles está muito legal. Estamos engatinhando aí, mas assim, trazendo conteúdo sério, conteúdo nada de especulação, Bob, isso que é o interessante, né? Porque nós trabalhamos sério, acima de qualquer coisa, né? Mas, Bob, primeiramente, obrigado por estar aqui. Hoje nós vamos aqui... era para ser um dia hoje que era para, inclusive, ter um show aéreo aqui em Sanford mesmo, que nós íamos terminar a gravação e ia para o show aéreo, mas infelizmente por conta da questão do shutdown do governo foi cancelado esse evento, mas na próxima com certeza nós estaremos aqui. Exato. Bob, me fala uma coisa, como começou aí a tua... Sei que já falou isso milhares de vezes, mas agora vai ser 1001, né? Como que foi a questão de... Como que surgiu a tua paixão de começar a voar? Como começou essa história na tua vida? Aliás, né, Petri, um dos meus problemas é que eu começo a falar de uma coisa e tem tanto assunto ligado que quando eu vejo eu já estou 20 minutos, né, ou a gente está falando há 20 minutos de outros assuntos ligados. Mas falando da aviação, né, a minha paixão começou com 4, 5 anos. Né? Aliás, eu estou escrevendo um livro sobre a minha história, principalmente na área da aviação. E eu falo, minha primeira visita no cockpit foi por acaso. Eu estava voando no 747 da Panam, né? Meu pai era americano e a gente costumava viajar para os Estados Unidos com certa frequência. E aí eu fui procurar o banheiro, né? No upper deck do 47. Né? E eu apertado, imagina, 4 para 5 anos, né? Aquela criança dançando lá. Você não encontrou a tiazinha no banheiro? Não. E aí, quem que eu encontrei? Comandante, copiloto e engenheiro olhando para minha cara, começaram a rir. E eu olhando os instrumentos do 47 clássico, assim, puta, que legal, né? Mas eu preciso ir no banheiro. Panam? Errei de porta, mas foi um erro bom, né? De entrar no cockpit, né? E aí fechei a porta, depois achei... Aí não era o banheiro, era o porta-casaco. E depois, finalmente, na terceira porta, achei o banheiro, né? Mas aquela imagem do cockpit do 47 eu tenho até hoje, né? E também pousando em Viracopos. Naquela época a Panam pousava em Viracopos. E aí começou a paixão pela aviação. Só que é o seguinte, meu pai era um piloto frustrado, né? Ele eu ia perguntar se tinha alguém na família. Foi sargento de tropa americana na Segunda Guerra Mundial, foi lá para a Europa. E ele queria ter ido para a Força Aérea, não deu. Na época a documentação dele deu um problema e ele acabou indo para o pessoal de terra, né? Na volta da guerra ele falou assim, agora eu vou fazer meu curso piloto. Não deu certo também, mas virou auditor trabalhando para a Lockheed, né?
E Que acabou legal. vindo para o Brasil, depois casou com a minha mãe, e aí ficou no Brasil. Mas ele era um piloto frustrado, ele amava aviação, então acho que eu trouxe isso dele. E tanto que meu pai era, assim, na verdade, era um austríaco naturalizado americano. Então, um austríaco é normalmente pessoa fria, né? Então, eu só vi meu pai chorando 2 vezes. Uma delas foi quando eu cheguei uniformizado na frente dele. Que legal, cara. Que maravilha, Bob. Então, eu acho que é um pouco de sangue, né? O meu irmão mais velho, ele é 4 anos mais velho, também trabalha na aviação, na parte de terra. E eu acho que também ele ajudou. Então, a gente era sócio do Círculo Militar de São Paulo, fica lá no Ibirapuera. E lá do lado do Círculo tem uma pista de aeromodelismo. Então, a gente saía no final de semana, estava no Círculo, a gente ia a pé e ficava olhando os aeromodelos e também o movimento em Congonhas, né, de pouso e decolagem. Então, pô, era a injeção de aerocox toda hora. Não tem como. Não, isso é muito legal. Inclusive, antes de você começar a tua carreira de fato, né? Você fez a tua parte do aeroclube, se formou, tudo, mas aí, para você suprir a tua paixão de aviação, você fez parte, né? Fundou a Associação da Escuta de Tráfego Aéreo, para ter essa interação e ficar mais próximo à aviação, inclusive com nomes de pessoas que são hoje... Tem outros canais, são pilotos, e pessoas que não são pilotos, mas como também, acho que o Panda também... Era tudo da mesma turma. Era da mesma turma. Conta um pouquinho da ETA. Então é o seguinte, eu uso óculos, né? Tem hipermetropia, astigmatismo. Na época que poderia ter feito curso, o pessoal da aeronáutica era muito chato, né? Então, acabei meio que desistindo nos anos que eu realmente podia ter começado, como os meus filhos estão começando agora, com 16, 17 anos. Um fez 18, inclusive fez o voo solo dele. Eu vi, aliás, parabéns. Obrigado. Puta, foi muito legal. Eu vi a gravação, foi top, cara. Muito legal. Obrigado. E aí, só que na minha época, eu era meio que bloqueado por causa da vista aqui no Brasil. Se eu soubesse, tinha ido para os Estados Unidos, vindo para os Estados Unidos. A gente está gravando aqui nos Estados Unidos, né? Porque aqui sempre foi mais light, negócio de exame médico, principalmente para aviação comercial. Lá no Brasil, não, você fazia o exame no Hospital da Aeronáutica, né? Lembra. Então Quitéria. Quitéria, saudade da dona Quitéria, era um barato ela. E aí, então tinha esse problema, eu falei, vou curtindo a aviação do jeito que dá. E aí, quando inauguraram o aeroporto de Guarulhos, eu já tinha, desde a época de Congonhas, um radinho FM adaptado para VHF, né? Conheci um garoto lá no terraço de Congonhas que tinha o rádio, porra, eu que curtia, passava o dia inteiro lá no aeroporto, quando vi um negócio desse, fui lá, comprei um rádio FM, transformei. Eu comprei um desse, Bob, lá no Paraíso. CGR Rádio Shop. Exatamente, ali perto da igreja, ali no Paraíso. Eu comprei um desses. João Inácio. Já vinha convertido. Você tinha vários modelos, inclusive tinha um que você transmitia. Mas que você transmitia era só o pessoal da aviação mesmo. A gente só escutava, tanto que vira e mexe o segurança do aeroporto vinha questionar, falava, não, a gente não está transmitindo, é só a rádio FM que foi adaptado. Então aí eles ficavam mais tranquilos, né? Mas aí, quando inauguraram em Guarulhos, 20 de janeiro de 85, eu passei a frequentar Guarulhos praticamente toda a tarde, né? E nisso aí tinha o terraço, saudoso terraço de aeroporto, que hoje dificilmente você tem um terraço, né? E depois nosso bate-papo pode ir até nessa questão dos novos pilotos. Mas aí a gente chega depois. Aliás, Bob, falando em terraço, nós estivemos no mês passado no encontro do Sem Catrapo, lá em Porto Alegre, né? Que foi muito legal, diga-se de passagem. Depois a gente comenta um pouco sobre isso daí. E em Guarulhos, eu estive aguardando a minha conexão e fui para a sala VIP da Gol. E onde a sala VIP da Gol é exatamente onde era o terraço. Golf 10, que era o terraço e era o Golf 10. Era o terraço, porque eu lembro... Quando eu sentei no balcão ali para tomar um café, veio a memória, na época que a gente ficava ali olhando os DC-10, você via a cabine gigantesca, o pessoal trabalhando com a luz acesa à noite, né? Era demais. Era demais. Eu Concorde lá daquele terraço. Eu tenho a foto. Eu contei aqui. E por incrível que pareça, aquele da Air France foi o que caiu em Paris. É mesmo? Foi aquele que caiu? Meu Deus do céu, que coincidência. Mas aí, como eu frequentava o terraço todo dia, encontrei com outros aficionados da aviação que faziam a mesma coisa e tal. Aí até que o dia que a gente resolveu, vamos criar um grupo tal. Aí nasceu era Clube de Escutadores Pilotos de Avião. Era o primeiro nome. Depois virou a ETA, Associação de Escuta Tráfego Aéreo. Foi registrado oficialmente, né?
em cartório, tudo certinho. O negócio era Não, oficializado. organizado. E aí a gente fazia visitas, por exemplo, Embraer. A Embraer recebia a gente sempre de braços abertos. As companhias aéreas, a TAM, por exemplo, o comandante Castro conhecia ele cabelo escuro, né? Recebendo a gente na época dos Fokker 27 ainda, né? E torre de controle, então vale aqui até o nosso agradecimento ao pessoal da Torre Guarulhos, né? Porque o pessoal da Torre Guarulhos, Miron, toda aquela turma, o Córea, eles toda tarde a gente estava na Torre Guarulhos. Engraçado, Bob, que eu tenho um amigo que é engenheiro de simulador, e um dia ele comentou que vocês foram inclusive para o Galeão, lá no centro de treinamento da Varig, que era no Galeão, para fazer um voo de simulador lá, e na época ele era um dos engenheiros lá, ele que preparou o simulador para vocês lá fazerem o voo legal. lá. A gente fez o voo no 67, né, na visita da AETA, uma delas, né, foi no 67. Depois, quando eu fui pela Aero Magazine, inclusive era o comandante Scherer que me recebeu lá, hoje está na PUC do Rio Grande do Sul. E aí a gente fez encontramos ele lá. Foi. E aí eu fiz um voo no simulador do 47. Olha aí, onde? Kaitaki, né? Kaitaki. O simulador do 47 está ali na Paramount, né? Ou na Panam, com a pintura da Varig ainda. Pelo menos a última vez que eu vi, Sim. A última vez que eu vi, ele ainda tinha a pintura da Varig lá de fora, ali no prédio, que hoje eu já não sei mais se é Paramount ou Panam ali. Mas... Você fala qual, lá na 36 ali? É. Então, na verdade, a Paramount era antiga... Aeroservice, não? Aeroservice, né? Era antigo. Porque eles... Então, na época que a gente treinava pela TAM, já? Não, era na Aeroservice. Era Aeroservice, sim. E esse simulador estava lá, então. com pintura da Varig. Caramba. Não, mas não está mais. Ah, não? Não está mais. Esses simuladores, inclusive, eles foram todos removidos porque... Porque eram 300, né? Quase 300, já não tem, acho que muito. O que eu conheci é o 747 do Air Force One, o simulador que a Força Aérea Americana treina, que é o presidencial. Que, inclusive, na época, eu estava desmontando um A300 que estava na Panam. Eu fui desmontar esse simulador para trazer aqui para Sanford. E do lado desse simulador, desse A300, tá o 747 presidencial lá, que só treina a Força Aérea Americana lá. Inclusive, acho que era o pessoal da Atlas também estava dando uma instrução para o pessoal. Exatamente, Atlas. Porque ela tinha esse, e tem o 300, e tem também o 400, e também tem o 8. Tem todos lá. Todos lá. A Atlas hoje abriu seu próprio centro, né? Abriu construiu um prédio ali naquela região lá de 36 ali mesmo. Na Halai ali, mais ou menos ali. E tá com todos os simuladores lá deles lá, entendeu? Pô, mas é muito interessante isso daí, Bob, muito interessante mesmo. Bom, da ETA... Aí depois a revista, né? O que aconteceu? Na ETA, a gente decidiu criar um jornal interno para divulgar não só as notícias da aviação. Tinha, logicamente, a revista Flap, as revistas de aviação, mas a gente queria fazer uma coisinha nossa e também divulgar as fotos dos eventos. Então, comecei a pegar a velha Olivetti, né? Não era nem elétrica ainda. Né? E aí comecei a fazer um jornalzinho, que era o Runway, e aí colocava as notícias da aviação, do grupo. Depois eu evoluí para uma máquina de escrever elétrica, depois no finalzinho do jornal aí já era no computador. Né? E aí nasceu o gosto pelo jornalismo. Né? Nessa época também comecei a escrever para a Flap, em 87. Meu primeiro artigo lá. Não tinha nem começado ainda. Eu comecei meu piloto privado 15 de abril de 88. Olha aí. Então, e a primeira notícia que eu publiquei na Flap foi da visita de um 747 da TWA no Carnaval de 87. Aí cheguei para o Spagatti, fui conhecê-lo, né, lá no escritório perto da Faria Lima, e aí ele se interessou, era spotter, né? E aí apresentei os slides, que na época a gente fazia muito slide, o pessoal chama de cromo, né? Ele olhou assim, pô, me interessa, né? O que você quer? Né? E aí eu falei, não, eu quero publicar na revista, que eu tenho gosto, né, de publicar fotos e matérias aí na sua revista, e fazer voos, né, porque eu queria voar. Né? Então participei de inúmeros voos de demonstração depois pela Flap, voos inaugurais, etc. E era a minha parceria com o Spagatti começou assim. Depois eu comecei a realmente cobrar pelas matérias, quando eram coisas maiores, aí eu comecei a ganhar na revista. Mas nesse período inicial, né, de jornalismo,
Aí eu fazia. Para mim, eu já fico feliz de participar dos voos, né? E aí nasceu o gosto pelo jornalismo e eu tinha que fazer faculdade. Como eu falei, né? Não podia ser piloto por causa da vista naquela época, e existiam as restrições. Aí eu falei, pô, vou fazer jornalismo que eu curto. E acabei entrando em 88 na FIAM, que é do grupo FMU. Aí fui até 91, no final de 91 me formei. Em 92, eu entrei para a Rádio Jovem Pan como repórter setorista do aeroporto. Porque o velho Amorim Filho, Legal, né? Nosso amigo Amorim Filho da Rádio Bandeirantes, o Dorim, que era o repórter setorista, eles me conheciam muito, né? Da época de AETA, do jornalzinho que eu já levava para eles, tal. Eles acompanharam essa evolução. Na época que, logo em 92, quando a Jovem Pan precisava de outro repórter setorista no aeroporto, que a gente tem tinha, né, a sala de imprensa lá. Aí o próprio Amorim Filho falou pro Dorim, pô, ô Dorim, indica o Robert está formado em jornalismo, que a Jovem Pan sempre exigiu, né, a formação no jornalismo, e ele entende de aviação pra caramba. Aí o Dorim falou, vou ligar. Ligou pra mim e falou, pô, é lógico. E aí fiquei 5 anos na Jovem Pan. E aí vem uma nova fase que depois a gente comenta aí, que começam os voos, né? Que legal. E daí, tua primeira companhia foi a Rio Sul? Foi a Rio Sul. Então, quando eu estava na Jovem Pan, vale só colocar... falei assim, pô, como é que você virou piloto, né? Não podia ser... Quando eu estava na Jovem Pan, a Aero Magazine surgiu, né? Em 94, né? Na realidade, a Aero Magazine já era uma revista antiga, parou de circular e voltou com a Nova Cultural. E aí o pessoal já me conhecia da revista Flap, etc. Falei, chama o Robert. E aí comecei desde a número 1 da Aero Magazine a trabalhar. Fiquei 20 anos com eles, né? Poxa, e aí, não. eu gosto de contar essa história, também estará no livro, como é que você, então, conseguiu ser piloto, né? E aí, toda manhã, a gente estava na sala de imprensa, no início era só Guarulhos, e aí ficaram 2 repórteres depois da Jovem Pan, um em Congonhas, outro em Guarulhos. E aí a gente alternava, falava, essa semana eu vou ficar em Guarulhos, você fica em Congonhas. Quando eu estava na sala de imprensa de Congonhas, embaixo da sala de imprensa tinha a sala do Diners Club. Eu falei assim, hora do cafezinho. Eu descia, batia papo com o pessoal lá, tomava um cafezinho e voltava. Tava lá tomando café, e aí escutei alguém tomando café e falando de aviação. Era o Francisco Zeckman. O Francisco Zeckman era um cara que chegou a abrir até a escola dele em São Paulo. Ele queria abrir a representação de uma escola de voo americana, lá, Command Aviation, lá de Seal Beach. Seal Beach não, é Orange County. Orange County. Seal Beach é o VOR. Orange County você fala da Califórnia. Califórnia. Lá. Isso. E aí eu falei, pô... Aí eu me apresentei, pô, olha, sou da Rádio Jovem Pan e escrevo para a Aero Magazine. Como é que é esse negócio da escola americana? Isso. Aí eu pensei, pô, podia pegar minhas férias e ir lá, né, fazer a matéria para a Aero Magazine sobre essa escola, Command Aviation. Aí eu falei com a VASP na época, né, como repórter, eles me deram a passagem para fazer a matéria para Los Angeles. Fui para lá e nisso, né, inclusive nesse cafezinho, perguntei pro Francisco Zeckman, falei assim, eu posso ser piloto lá com a minha vista, com o hipermetropia? Cara, já que você vai lá fazer a matéria, passa na clínica e faz. Cara, cheguei na clínica, fiz em 3 horinhas, você lembra que eram 3 dias de exame no ASP inicial? Exato. O inicial. Aí você faz em 30 minutos. Não, eu fiz em 3 horas, de primeira classe, inclusive o americano lá falou assim, mas espera aí, você nem é piloto, por que você quer fazer primeira classe? Porque eu quero saber se eu posso ser piloto de linha aérea, que é meu sonho, né? Aí, como eu tenho dupla cidadania, eu poderia ser piloto aqui. Aí, eu falei, tá bom, em 3 horinhas, parabéns, carteira na mão. Aí eu voltei pro Brasil, só que eu tava noivo na época, da minha primeira esposa, tinha eu trabalhando na Jovem Pan, falei, puta, vou ter que largar tudo, mas, né? E aí, sonho. É o sonho. E quando eu já tava de volta no serviço, só que eu tava em Guarulhos, tomando um cafezinho com o meu amigo Rogato, que hoje voa na Gol. Ele era Varig, nessa época ele era Varig, depois ele foi para Gol. Ele falou, cara, acho que o ASP mudou um pouquinho o negócio do exame de vista. Por que você não tenta lá? Falei, puta, tá bom, vou tentar. E passei. Aí começou a correria. Aí, acho que foi 96. Era só o ASP em São Paulo, né? Era só o ASP. Hoje tem clínicas, né? E é muito, sabe, é mais padrão americano hoje do que falando das clínicas, né, que trabalham, né? E aí passei, aí foi aquela correria para tirar as carteiras, fiz o Aeroclube de São Paulo, aí o multimotor eu fiz no Rio Grande do Sul, lá em Belém Novo. Que ano que é isso, você lembra? 96 e terminei tudo em 98, foram 2 anos. Cara, você vê... Essa época eu estava lá no Clube de São Paulo. Então, pois é.
Eu entrei, na verdade, na primeiro emprego meu, Grupo TAM, foi em 96. Foi 4 de novembro de 96 na Helisul, Aham. que é a Helisul Linhas Aéreas, Aham. que o Grupo TAM tinha comprado, que era a Helisul, Brasil Central, que era no Caravan, né? Aham. E você estava terminando a tua formação. É, No- 96. noventa- Na realidade, eu comecei em 96 e terminei todas as carteiras em 98. Só que aí veio mais daquelas crises. sim, Aí famosas. 2 anos de, como diz o meu amigo Daniel Torelli, né? A fase Tostines, né? Dorelli. Porque tinha a velha propaganda, né? Assim, por que você não tá voando? Porque você não tem experiência. E por que você não tem experiência? Porque você não tá voando. É a pior fase que tem pro piloto, né? É bem complicado. Mas foi isso. Aí foi a correria toda. Saí da Jovem Pan, porque eu precisava voar. Saí em 97. E aí veio aquele período, 2 aninhos lá, complicados na aviação brasileira, aqueles ciclos horríveis, né? Depois abriu finalmente a prova para a Varig, para o Grupo Varig, no ano 2000. Fiz a prova, passei, aí veio toda... Aliás, eu te conheci num curso preparatório para essa é prova. verdade. Inclusive, Na a gente Iacom- fez uma matéria com ele para a Aero Magazine. Uma matéria. Na EWM. EWM. E aí a gente fez uma matéria, que É. eu estava voando executiva antes, É. e a gente fez uma matéria sobre FBO e tal. Isso, Eu tenho isso. até hoje essa matéria. Bem legal. É. Foi lá para a Aero Magazine. Foi. E aí a gente fez esse curso, muito bom, né? Lembra Foi. o professor Santivi, grande É. professor que escreveu o livro de teoria de alta, Bem, né? ô, Santivi, Santivi, e depois deu aula pra gente na VASP, quando eu fui pra VASP, né? E aí a gente assistiu teoria de voo com ele, então foi um puta curso legal e aí veio a prova, a gente passou. Aí vieram todas as fases, fiz até um curso preparatório para entrevista, teste psicotécnico, a entrevista, porque Varig era... Eu falei, puta, como é que eu vou passar nisso? Né? E a doutora Paula, que foi psicóloga da Varig, e depois começou a dar curso, e até hoje ela participa do canal Asa para falar da parte... Eu acompanho. ela dá aula de CRM, faz ainda o preparatório, né? Toda a parte de preparação dos alunos, que vão, aliás, dos candidatos para piloto e comissário. Ela faz esse curso online, que hoje ela mora em Portugal, mas ela continua preparando a turma. Aí, passei, aí faltava só o exame médico, que eu estava morrendo de medo de novo por causa da vista, da Fundação Rubem Berta, mas graças a Deus deu tudo certo. E aí fui chamado, a grande maioria, principalmente os candidatos ligados, a turma que já estava na Varig, essa turma foi chamada direto para a Varig. Direto pra Varig. Depois, os outros candidatos foram Rio Sul e Nordeste, né? E aí eu acabei indo para Rio Sul, fui voar em Embraer 145, né? Finalmente, né? Que legal. Isso foi na prova do ano 2000, 2001 a gente começou o curso. Você não chegou a fazer ciências aeronáuticas, não, né? Não, na época que eu fiz faculdade ainda não tinha. Aí depois começaram a fazer as primeiras turmas. Pra você ter uma ideia, 91 que a gente estava na ETA ainda, Associação de Escuta, né? Estava me formando em jornalismo, né? Eu ainda fui fazer uma visita na Evaer, cara. Eu tirei foto dos aviões da Evaer estacionados lá no hangar da Varig. Então, eu fiz Evaer em 93 e 94. Uhum. Na época, eu fiz Evaer particular. Eu paguei do meu bolso, né? Uhum. E era justamente para entrar na Rio Sul. Na época, era para entrar no Brasília, na Rio Sul. E foi bem na ocasião que o Grupo Varig assinou com a PUC, no Rio Grande do Sul, e estava naquela transição que não sabia se ia precisar da faculdade ou não. Eu sei que eu terminei, eu fiz o PC, IFR, Multi e o Jet Trainer. Tudo na Evaer. E quando terminou tudo, cheguei pro Maciel, comandante Maciel, falei... Muito bom, garoto. Muito bom. Cheguei com o comandante Maciel, falei, comandante, tô com tudo pronto aqui, queria saber como é que faz agora pra gente prosseguir o meu processo admissional. Não, agora tem a faculdade, tem que fazer a faculdade. Falei, como fazer a faculdade? Acabei de gastar uma fortuna, mais 4 anos não tem como. Aí eu fui voar faixa. Sempre. Não tinha perspectiva de nada, fui voar na Praia Grande e no Rio de Janeiro. Fui voar pescaria de faixa e voar faixa. Quando foi em 96, eu tive a oportunidade de aplicar, fazer a prova para Brasil Central.
que era uma prova meio de astronauta, você tinha que ter 1.500 horas, inglês quase... Era uma coisa para voar caravan, né? Naquela época. acabei entrando aqueles gênios no grupo TAM e foi minha carreira lá. Assim, foi o ruim que foi bom. Porque se eu tivesse ido para o grupo Varig, talvez eu não estaria aqui hoje. A história seria completamente diferente. Mas, naquela época, lá foi... a minha ida para a TAM acabou... minha carreira foi toda do Caravan para o Fokker 100, Fokker 100 depois para o Uperbus, depois eu tive a oportunidade de, como diz o Mota aqui, quando eu era da chefia. Nós de operações. Nós de operações, entendeu? Nós de operações. Tive a oportunidade de fazer várias coisas até 2019, né? Que foi a saída definitiva, né? Mas assim, eu vi a carreira é muito... É muito sinuosa, né, Bob? Muito sinuosa. Então, essa prova de 2000, você acabou indo para Rio Sul. Fui para Rio Sul. Se eu não me engano, foi a última prova que teve por edital, não foi? Algo assim? Porque, inclusive... Foi depois a crise, veio a crise e foi embora. Poucos anos depois a Varig encerrou a operação. Eu larguei esse curso 2006. No meio, porque a Transbrasil me chamou. Eu estava demitido da Transbrasil, da primeira crise dela. E aí eu fui fazer esse curso para a prova da Varig, só que eu tive que parar o curso meio que a Transbrasil chamou de volta. Eu acabei ficando... eu lembro que até o Del Valle, sabe o Del Valle? Eu lembro. O Del Valle também fez essa prova, que demorou para ele ser chamado. Cara, eu acho que quase e quando ele todos foi pilotos, chamado, ele foi para Nordeste. Ele ficou base Recife, voando lá, acho que Fokker 50, base Nordeste, cara. Todo mundo fazia, né? Porque... Não, mas eu lembro né? que em 88, 89... Acho que 89 foi a última prova da Varig, que é aquela que saía no jornal. Não era nascido. Que eles pediam um PC, mínimo PC. IFR era recomendado, não precisava nem ter o IFR, você tinha que ter Não, PC, IFR e recomendado multi. Isso. Você não precisava ter talvez o multi, era PC, IFR e mono. Para você concorrer à prova por edital. Você se inscrevia. Eu lembro que na época eu encontrei até lembra do Chico Tripa? Não lembro. O Chico, aquele de São Luís, um grandão de olho verde. Não lembro mais. O Chico vai fazendo o curso lá na IACOM, quando era a porta de madeira, lembra? Lá na Brasarzão, fazendo o preparatório da Varig para a prova acho que de 90, algo desse tipo assim. Entendeu? E aí fez a prova e foi a última que teve da Varig. Depois, lógico, teve da parte da Rio Sul, tudo, mas não teve mais diretamente para a Varig. Você tinha que entrar via Rio Sul, não era? Era. Mas assim, eles sempre mudavam, né? Alguns padrões, né? Mas normalmente era isso, né? E tinha uma época também que o pessoal, como você falou, né? Ia para a Varig, mas começava sempre no Bandeirante da Rio Sul, depois que ia para a Varig, tinha uma coisa assim. Sempre teve houve variações nessa parte de processo seletivo. Mas, falando da Rio Sul, quando eu entrei, né, fiz toda a seleção, o que aconteceu em 2001? Os atentados. Então, eu cheguei a fazer a instrução, fui até para Dallas. E foi logo depois dos atentados, cara. E assim, você fez na American Airlines? Fiz na Flight Safety. Na Flight Safety? Lá em Dallas, né? E a gente fez a conexão via Miami. Cara, eu cheguei no aeroporto de Miami, assim, deserto, né? E só pessoal armado fazendo segurança, né, dos terminais. Pô, a gente pegava a Varig e Delta, né? Todos parceiros, né? E no avião da Delta, o americano chegou do meu lado, me cumprimentou, boa sorte para nós. Tava nesse clima. E aí a gente foi eu nem acreditava que a gente ia fazer o curso. Eu achei que já iam interromper por causa da crise mundial, né? Depois dos atentados, né? Aí a gente fez o simulador. A Tereza Parnes eu fui a ala da Tereza, que estava voltando da licença maternidade. O Arcaldi, não sei se chegou a conhecer o Arcaldi na Rio Sul. De nome, mas eu não conheci ele pessoalmente. O Arcaldi voou na Transbrasil. Foi? E gente boa pra caramba, e a gente fez o cheque lá, e depois eu entrei em instrução em rota com o Proa, né? Olha. Milton Parnes, né? E aí... É o casal da instrução, então. Exatamente, E aí eu chequei, aí fiz os primeiros voos produtivos, e aí cortaram. Foi até o próprio... Na época o diretor de operações não era mais o Maciel, era o John Long, o Júnior.
E aí ele chamou uma turma de pilotos no auditório lá para comunicar que a gente ia entrar de licença sem vencimento. Foi complicado para todo mundo, né? Foi um clima de merda. Desculpa o palavrão aqui, mas de merda mesmo. Tinha comandante assim, tinha um colega lá que tinha... Isso ainda 2001, Foi no 2002, já 2002. Aí, comandante chorando lá porque tinha filho com deficiência e dependia para tratamento. É horrível, né? E a minha sorte é que na mesma época a VASP chamou para copiloto júnior para seleção. Você ainda foi VASP, é verdade. E aí eu saí de uma e entrei na outra. Era para voar o Breguinha. Cheguei a fazer 4 saídas de simulador de 737-200, lá em Congonhas mesmo, naquele simulador da VASP. E aí a chefia falou assim, olha, como você tem experiência da Rio Sul e teu ala aí também voou TIM, né? Aquela que operava o LET. O LET. Então a gente está pegando vocês dois, mandar para o 737-300. Porque se a gente promover todo mundo do 200 para o 300, né, dos copilotos antigos, a gente vai ficar... a escala não vai fechar. Então a gente vai pegar 2... no fim a gente até... a VASP chamou o Martorano, que também está voando, né, na empresa, na TAM Latam atualmente, né? O Martorano estava lá também no nosso curso. Aí ele falou, o Martorano tem Citation, né? Acho que ele tinha voado Citation, se não falha a memória. Aí eles queriam gente com mais experiência, que a turma era bem nova e tal. Aí pegaram 3 para ir para o 300 e a gente ficou no 300 até o final da VASP. Que horrível, né? Pegamos o final de 2, né? Eu peguei a Rio Sul, o Grupo Varig, e depois a VASP. Cheguei até ela parar mesmo. Até fechar a porta. Janeiro de 2005, eu ainda estava lá na empresa, era um dos poucos, né? E aí o Zé Rodrigues, o chefe da escala, ligou. Falou assim, Robert, dá para você fazer um voo lá Fortaleza, não sei o quê? Eu falei assim, estão pagando as diárias? Porque eles não pagavam. A diária lá na VASP era pago, você chegava lá em Fortaleza, ia na loja, pegava dinheiro e ia pro hotel. Mesmo a Nacional? Olha só. E aí eu perguntei, estão pagando as diárias? Não estão. Falei assim, você se importa se eu não fizer? Já salário, acho que nem sei se eu tinha recebido salário de janeiro. Ir para lá, ainda para pagar do bolso? Aí ele falou, não, tudo bem, tranquilo. E aí, em fevereiro, a TAM chamou. Eu imagino. Eu estava indo fazer a prova de inglês para o Fokker 100 no dia no 11 de setembro. Nossa. Estava indo fazer a prova. Estava tomando café na Vieira de Moraes, numa padaria que tem ali, olhando para a TV ali. Aí você começa... Eu falei assim, falei pro cara que estava servindo café, que filme é esse logo cedo aí, 8 da manhã, né? Ele falou, não, está acontecendo alguma coisa em Nova York. Nova York e tal. Aí veio todo aquele negócio e depois, na sequência, teve aqueles 2 incidentes do Fokker, lembra? O de Campinas. Do Training Pose e também lá da Vaca. Birigui. E aconteceu a mesma coisa comigo. Eu tinha acabado de assinar o contrato. Eu descobri que a minha esposa estava grávida, da Bia, né, minha filha, e tinha acabado de assinar o contrato. Aí, de um apartamento, ali no Canindé, do lado do estado da Portuguesa, na rua Padre Vieira. Liguei para a TAM, lembra que era a Patrícia Genari, que fazia as entrevistas, né? Liguei para ela e liguei lá para o RH. Falei assim, pessoal, só preciso saber o seguinte, meu nome está na lista de demissão. Só me avisa, porque eu vou tentar recuperar o cheque que eu acabei de dar do apartamento que eu comprei a semana passada. Nós não podemos falar nada, porém, não consta teu nome aqui. Só isso que ela falou. Mas foi 2 anos de mal bocados, porque a gente recebia só a hora de reserva, o avião todos parados em São Carlos, que na época do Mandelli, ele queria encerrar o Fokker 100 e tal, mas foi uma época bem complicada também, essa época de 2001, do 11 de setembro. Eu voltei para a Transbrasil e perdi o emprego na Transbrasil quando ela fechou também. Mesma coisa, 2001, né? Então, é engraçado que nessa época, Bob, foi 2005 que você está falando, né? De 2005 até 2007... Quem fazia as contratações, as entrevistas na TAM era o Adri Edson, o Djurgeroglu,
era esse pessoal, né? Aí depois de 2008 para frente eu assumi a parte de contratação. As entrevistas passavam comigo, com o Barranco, né? Com o Serjão. Fizemos entrevista do Long, do Schneider. Puta, fechou a Varig Log, todo mundo Veio. fazendo entrevista lá com a gente lá. E eu entrevistei todos os meus amigos, instrutores que foram da Evair, que me deram instrução na Evair, vieram fazer entrevista comigo lá. Olha que legal, cara. Assim, é o mundo que dá voltas, né? Ainda bem que eu nunca fui FDP, velho. Ainda bem que eu nunca fui FDP. Mas senão... é uma coisa... É uma verdade, né? O que você está falando, assim... Porque a gente sabe de colegas que, infelizmente, são... Né, tratam os colegas não adequadamente, às vezes está numa chefia e tal... E aí depois o tal do o mundo dá voltas e aparece. E aparece Robert, eu sempre tive um negócio eterno, né, cara? Não, você está naquela função naquele momento. Tirando hoje que se perpetuou algumas coisas, né? Mas não é o caso. Mas eu sempre trabalhei, eu sempre quis ser um chefe baseado no que um chefe faria para mim. Você gostaria que o chefe... Exatamente. Por exemplo, assim, qual a necessidade de pilotos? O que é a necessidade de férias? O burnout, o cara está estressado. Então, o que acontece? Se você tem uma figura de um chefe que você não consegue extrair dele, de repente, uma perspectiva positiva, para que tem aquela figura lá? Um dos motivos que eu saí na época, foi quando o Grant entrou como diretor de operações. E o Grant, apesar de ser um cara que eu adoro, o Grant é um cara amigo, o Grant tem uma característica de ele ser centralizador de tudo. Nada se consegue fazer se não passar na mão dele. Então, qualquer decisão teria que passar na mão do Grant. E aquilo, para mim, não fechava a conta, porque eu vinha de uma gestão que eles falavam assim, se você não resolver, não precisa de você. Se você não está aqui para resolver... Você era da mesma época do Pandolfo? Sim, eu entrei antes com o Pandolfo. Vamos lá, porque agora é o seguinte, eu peguei o finalzinho da gestão do Gera, do MGO, né, do Geraldo Miguel Otávio, quando ainda a diretoria de operações era no Hangar 2, quando subia a escadinha, que era ali, naquela parte onde tinha a Marta, lembra? Havia aquele pessoal ali. Ali, eu peguei no final. O Geraldo saiu, entrou o Fargeman. Fargeman era o VP de operações, com o Bombini, piloto-chefe. Aí veio o 3054. Aí do 3054, eles tiveram a vida... Foi curta, né? Porque veio as investigações, tudo, eles foram afastados. E aí veio a peso de ouro o time do Barione. Veio o Barione, Igor Bueno, Fernando Spolleder, e o que era de manutenção era o... Esqueci o nome. O Gabriel. Gabriel. Veio o time, contratado da peso de ouro. E eu estava, inclusive, nós estávamos no Paraguai, eu e o Sérgio Luiz, nós estávamos no Paraguai fazendo uma auditoria na PZ, na Paraguaia. Aí, daquele momento, nós falamos assim, pronto, acabou a nossa carreira dentro de operações aqui. E aí, muito pelo contrário, eles chamaram nós e reforçaram que queriam continuar. Aí veio o Pandolfo, veio, na época, o José Maurício chegou acho que era na mesma época do Pandolfo, que eu me lembro. Exato, também, mas ele ficou muito pouco também. Quem continuou foi o Frischmann, também. O Frischmann era chefe do... Aliás, foi ele que fez minha entrevista quando eu entrei na... Exato, do 320. Ele era chefe do 320. O Dilgeroglu era chefe da instrução. Eu lembro que a gente fazia escala de instrução, abria na sala de reunião, abria a cartolina e desenhava como que ia ser todo o processo admissional até o cara estar na rota, no papelzinho, assim, uma coisa, não era no computador, não. Que legal. Eu lembro que naquela época tinha até o pai que é o meu xará, o Petri, lá, aquele que foi da Transbrasil também, que ele foi flight da Transbrasil, o que cuidava da prova de inglês.
o que era de barba, esqueci o nome dele, caramba. O filho dele também voou na TAM, agora está voando, acho que na Gulf Air, alguma coisa assim. Eu não me lembro, eu lembrar o nome dele, eu falo. A gente trabalhava junto na parte de planejamento. E assim, foi uma época Braga? de... O Braga. Exato. O Braga, agradeço a ele, inclusive, né? O Braguinha, né? Que tá voando. Sim. Ele era VASP, foi TAM, e é ele que falou assim, chamou a nossa turma, né? Da VASP, falou, olha, eu vou levar os currículos lá pro pessoal da TAM, que eles estão chamando. Então eu devo essa... o meu emprego. Europa, acho. Eu devo o meu emprego para ele, porque Então, ele pegou toda a nossa turma da VASP e encaminhou. Ele tem o mesmo sobrenome que eu, Braga Petri. Ah, é? Ele é o mesmo sobrenome. E assim, eu trabalhei com o pai dele, né? Lá na operações. Nós tivemos muitos problemas assim de relacionamento, eu e o pai dele. A gente realmente nós batíamos de frente demais. Nada contra a pessoa dele. Inclusive, ele ia aniversários da minha filha, quando minha filha faz 2, 3 anos de idade. Ele ia no buffet, ia convidado, mas assim, como trabalho, nós tínhamos muitos problemas. Mas as coisas se desenvolveram e eu falo para você assim, ali no 3054, a mudança de gestão da saída do Fargeman, ali foi a divisor de águas para a TAM ser o que ela é hoje. Porque foi ali, porque as autoridades queriam fechar a TAM. No 3054, eu lembro que eu e o Serjão, eu e o Barranco, nós ficamos internados, literalmente, dentro do arquivo, porque a ANAC, na época, quis fazer auditoria em todos os pilotos, ver a parte de treinamento. Inclusive, foi a época mais difícil para nós, como pessoa, você ter que demitir pessoas como Robertinho, lembra do Robertinho? Daqueles antigões que voaram Fokker 27, voaram Bandeirante, que estavam no Fokker 100. Eles eram pessoas assim excelentes, né, para nós assim como pessoas, mas assim tinha alguns problemas na época de simulador, de falhas, etc. E a ANAC queria cortar todo mundo. Aí foi uma época de demissão em massa. Isso daí para nós foi difícil porque a gente tinha na notícia, vinha lá de cima e falava assim, já vinha a lista de demissão, né? Mas ao mesmo tempo foi essa época que cresceu muito, né? Não, é que eu falo para você, foi a época que eles tiveram que fazer essas ações. 2007, 2008, para poder, porque hoje a Latam, ela é o que é hoje por conta dessa época. Porque se não tivesse essa divisão de águas, talvez nem existiria mais a TAM. Né? Entendeu? Pode ser. Pode ser. Mas foi uma época bem legal. A gente estruturou bastante coisa, colocamos em prática muita coisa. A lista de senioridade que foi contestada a rodo, mas houve uma lista de senioridade. Porque na época lá atrás, na época que a gente fala do Gandola, né? Na época de alguns diretores, ele promovia seus olhos são azuis, talvez você vai ser comandante, talvez você use um sapatinho um pouco maior, lembra do casal? Não vai. Então existiam essas coisas, né? Mas aí profissionalizou a coisa. Mas enfim, cara. E assim, se você for ver a aviação, de modo geral, hoje, não só falando Latam, mundial, existe um padrão que você tem que seguir. O profissional que vai voar, né? Se ele não se adaptar, ele não tem mais aquele assim, o cara é antigão, voa, tem pé em mão, não sei o quê. Não. Hoje não adianta ser um bom piloto, você tem que seguir regras, tem uma padronização a ser cumprida, você tem que sempre estar estudando. Aliás, o Foco foi um baita divisor de águas nesse sentido. Né? Sim, de segurança. Que o Foco depende Nós somos de uma época que a gente aprendeu muito a voar fora do padrão. Nossa, né? Só que assim, a gente fazia gato-sapato do avião. Só que hoje, eu como comandante, né, você também, voando em empresa aérea grande, a gente fica muito mais tranquilo. Na realidade, o estresse... Claro, é mais fácil. É mais fácil e você vai pro hotel e dorme sem estresse, entendeu? Puta, eu não devia ter feito isso. Eu vejo isso. Na minha época, eu pousava na auxiliar, na 17 esquerda, na auxiliar, de Fokker 100 como copiloto e chovendo. Não. Eu pousei na VASP como
no Santos Dumont. Se você lembrar, né, não sei a Transbrasil, mas a VASP e a Varig, os comandantes liberavam a operação do 737 no Santos Dumont. Que já era, falando, não, eu não só chegava a ponte, lá era... então eu cheguei a pousar no Santos Dumont como copiloto na VASP. E fora, assim, a gente voava muito visual, né, na mão, tudo, né, girava a base em cima da cabeceira, como a gente fala, né? Vinha curvando, olhando a indicação de vento, corrigia a curva em cima da cabeceira e tocava. Né? Então a gente fez muita coisa, tanto que quando eu tive minha emergência, hoje acho que usaria talvez mais o automatismo, mas em 2014 eu decolei de Fortaleza para Guarulhos no 21 e explodiu o motor. Aí, tava durante o dia visual, cara, aí baixou o sangue VASP e Rio Sul. Tirei o autotrust, tirei o autopilot e vim na mão. Eu me senti mais confortável voando monomotor na mão do que, agora vamos usar o automatismo aqui. Eu falei, não, tem outras... Nada, não. E ainda passei pro colega, que hoje é comandante postal, né? Falei assim, quer voar um pouco? Tá. Aí, enquanto isso, eu faço speech pros passageiros. Cara, monomotor. Mas isso aí é a escola. A escola que a gente trouxe lá de trás, você que a gente voou muito na mão, todas as... Pegava pauleira. Então, cara, eu acho que valeu bastante essa nossa época antes do Foca e a gente podia fazer coisas até que hoje eu não faria, entendeu? Mas assim... Tem coisa que não pode nem contar. Bom, eu como não tô voando mais, né? Pode até falar. Hoje a gente anda tudo padrãozinho, mas é aquela história, né? Depois às vezes de 4 etapas, né? Aí o copiloto às vezes pergunta, vamos fazer visual? Cara, vamos, não inventa, vamos pro hotel, né? 4 etapas, voando o dia inteiro, faz o que está previsto. Aí uma outra hora a gente faz o visual, porque aí vai que precisa remeter, a gente já está mais cansado, então a gente tem que gerenciar isso, né? Fadiga. Sim. Então fala, já que tá tudo aí disponível, vamos fazer isso, depois uma hora a gente faz com mais tranquilidade. Os engenheiros projetaram para isso, né? Bom, mas a gente passar para o próximo assunto, Bob, porque a gente tem uma coisa legal para falar aqui. Tá gostando desse conteúdo? Não se esqueça mais uma vez de se inscrever no canal, ativar o sininho, JetFlow. E no canal Asa. No canal também, Asa, é evidente. Vamos chegar no 100 mil e também levar o nosso amigo aqui. Nós estamos engatinhando, mas vamos chegar também para chegar no 100 mil. Sim, se Deus quiser, né? Tá no início, mas a gente também teve o nosso início. Torcendo para chegar a 1.000 inscritos, falar, putz, não chegou ainda. Hoje estamos chegando a 100 mil, né? Então, todo começo é mais difícil. Então, já esse aqui era o próximo assunto. Já vamos falar, inclusive, do canal Asa. Bob, qual que foi o estralo aí para começar o canal Asa, que é esse sucesso hoje aí, o canal muito respeitado? Como é que foi essa ideia? Eu já estava até na TAM e às vezes eu passava um inativo escrevendo matéria para Aero Magazine, né? E aí isso começou a me pesar para o descanso, né? Eu falei assim, putz... E conforme o salário foi subindo, né, eu falo assim, olha, acho que agora não tem mais necessidade, porque sempre eu era freelancer e ganhavam, né, umas diárias a mais, né, no final do mês, né, graças ao meu pagamento da revista, né. E aí chegou um ponto e falei, não tá dando mais, cara, eu tô muito cansado assim para ficar, porque escrever para revista não é uma coisa tão fácil, né, porque você tem que fazer uma matéria que atraia a atenção né, do leitor, e ainda mais nos tempos atuais que o pessoal lê pouco, né? Então tinha que pensar em título e tal, e aquilo tomava um tempo enorme e não começou mais, assim, parou de fazer dar aquele retorno que eu precisava, principalmente financeiro, e também eu perdia o meu descanso. Aí eu falei, não, vou parar. Aí parei, fiz só mais 2 matérias, acho que em 2015, lembra da Avião Review? Sim. Então, eu cheguei a escrever 2 matérias para eles e aí eu parei de vez. Aí isso foi 2015. Em 2018 eu tava, a veia jornalística tava, né? Aflorada. Eu falei, putz, né? Eu tenho vontade de fazer alguma coisa no jornalismo, mas não tenho tempo, né? Por causa da escrita, vai me tomar tempo. E aí nisso comecei a fuçar o YouTube e achei canais de aviação. Falei, canal de aviação é mais fácil para mim, porque aí eu tô no voo, assim, chego no hotel, faço uma live de 1 hora, beleza, cara, e não precisa de muita coisa, né? Abre o notebook, bota o webcam, microfone e tal,
monto lá meu mini estúdio e aí fica fácil. Na mesma época, comecei a escutar um podcast, esse não tinha no YouTube, depois ele migrou também para o YouTube, que era o Airline Pilot Guy, do Captain Jeff da Delta. Sim, né? sim, Acho sim. que até ele Eu aposentou. ouço às vezes ainda. É. E aí eu comecei a acompanhar, falei, pô, que legal, cara. Inclusive tinha um piloto lá que, assim, brilhante, que participava do podcast dele, que é o Miami, a gente chama de... Ele acabou, assim como tem o Captain Bob, tem o tiozão, é o Miami Rick, né? E o Rick sempre foi um cara, voava Latam, na Latam Chile, cargueiro 777, acho que era 777 cargueiro. Acho que foi isso. E aí, inclusive, eu encontrei com ele em Guarulhos para bater papo, né? E assim, uma cabeça brilhante de saber coisas de teoria de voo lá de trás para explicar para o público. E aí, hoje ele está na Atlas, comandante da Atlas, né? E aí eu conheci esse podcast, jantei com o Captain Jeff, uns 2 anos atrás, inclusive, lá em Atlanta. Aí eu falei, pô, acho que eu vou criar um canal de aviação. Mas eu queria fazer as matérias que eu fazia para a Aero Magazine, matérias de aeroportos. Falei, pô, gravo assim... A intenção sempre foi muito, né? O projeto do canal sempre foi grande, só que a gente esbarra na escala de voo. Então hoje a gente faz mais lives do que matérias editadas mesmo, por causa da falta de tempo mesmo, né? Mas quando dá, aliás, o primeiro episódio do canal Asa foi em 2018, julho de 2018, foi sobre o aeroporto de Florianópolis, porque eu fazia todas as matérias de aeroportos para a Aero Magazine. Então eu falei, vou fazer uma matéria do mesmo padrão, só que em vídeo. E uma coisa que eu sempre curti muito, passei a curtir, né, no YouTube, como é o seu canal, né? Por exemplo, você vai fazer uma matéria de aeroporto, você que edita, né? Era diferente de uma revista que você falava, você tirava foto de tudo e tinha umas fotos mais importantes, aí só que tinha um diretor de arte que ia cuidar da editoração. Quando você saía a revista, cadê a foto do tal? Não coloquei, achei que não estava tão importante assim. Pô, mas esse é o mais importante. Né? Então, nessa parte de edição, né, quando você faz uma matéria editada, e a gente hoje, por exemplo, tem diversos vídeos gravados em cockpits, né? Não no meu voo. Eu vou pedir. Já tive autorização da própria Latam, tenho da Azul. Faz até um tempo que a gente não grava na Azul. Eu vi que você fez a Total também. Total, né? A Modern. Modern. Né? Então, a Azul Conecta também. Então, e quando eu vou editar, eu falo assim, e eu gravo já pensando na edição. Falo, isso aqui vai ser legal para editar e mostrar tal coisa. Então, é isso que é legal do YouTube, e você ser o cara responsável pela edição também, né? Então, começou em 2018, eu falei, agora comprei uns equipamentos aqui, e ali e tal, juntei, eu falei, vou gravar, e fiz a matéria do aeroporto de Florianópolis e comecei a fazer as lives. No início, se você olhar os primeiros episódios, tá até engraçado, porque eu falei assim, eu nunca trabalhei com YouTube, muito menos com vídeo, eu sempre fui da área escrita, né? Então era meio engessado, parecia aquele Captain Bob bem... meu nome é Robert Swerling, piloto de linha aérea, jornalista, especializado em aviação e tal. E hoje eu sou o Captain Bob, que aliás foi o Rafael Santos, que deu esse apelido. Braço, tiozão. E segundo o tiozão, né? Porque eu também sempre chamo ele, tio pra cá, tio pra lá, ô tiozão, pra cá. E aí, segundo o próprio Rafael, eu que criei esse apelido de tiozão. Troca de apelidos. E ele que criou o Captain Bob, né? Que legal. E aí, aí comecei a relaxar. Hoje é o canal Asa que tá aí. Gostaria, como eu falei, de fazer mais reportagens em aeroportos, que era o meu projeto, fazer matérias de aeroportos. Não tenho tempo, cara. É assim, a nossa escala, você sabe como é que é. Tem a família, né? Então você não pode simplesmente falar, finalmente, tenho 2 dias de folga, não vou porque eu vou estar lá não sei aonde fazendo matéria de aeroporto. Não tem como. Não tem condição, não tem. Então, ainda... Sabemos, né? Sabemos. Pra gente aqui um dia às vezes é difícil, né? Tem que folgar. Então, as lives para o canal funcionam melhor para mim, que tenho às vezes 5 dias de voo. Eu falo assim, e ainda penso nisso, a internet de Brasília é uma porcaria, né? Eu falo assim, vou estar em tal lugar, essa internet lá é boa, então vou marcar a live para esse dia. E quando veio a pandemia, a gente fez bastante. E tem muita gente que agradece o canal Asa, muitos copilotos novos que têm vindo para a empresa e tal, que nessa época da pandemia, além deles estarem
sem perspectiva de emprego, era o que eles tinham para aumentar o conhecimento, para saber o que estava acontecendo. Conectado com a aviação. Exatamente. Conectado com a aviação. Eu participei algumas vezes durante a pandemia. Foi? Né? No FlySafe. Participava o quê? Do cafezinho, né? Tinha um cafezinho também. Cafezinho no aeroporto, aliás, faz tempo que a gente não faz. Até porque, eu falo, hoje, por exemplo, Peter Beyond, o nosso amigo, conheço o Peter Beyond desde 85, 87, uma coisa assim, que eu conheci ele em Guarulhos, ele trabalhou Varig, British Airways. E aí depois ele veio para os Estados Unidos, virou consultor de aviação e tal. Então a gente sempre teve as lives, só que até para as lives, uma coisa que eu reparei, essa mudança veio até por causa disso, da pandemia. Depois da pandemia, todo mundo na pandemia assistia live, só tinha isso para fazer. Exato. E aí depois a pandemia acabou. Assim, então, para você recuperar, o pessoal não assistia mais live. Agora, voltou a trabalhar, voltou a voar, todo mundo voltou à atividade, as lives começaram a ir para assim, caíram um pouco a procura, a visibilidade, né? Assim, de views foi muito lá para baixo. E aí eu dei uma reduzida também nas lives. Eu falei, o que adianta você marcar uma live quando você vê tem 80 assistindo, né? Então eu dei uma reduzida. E aí, graças a Deus, né, a gente conseguiu agora reverter um pouco, né? Então a gente deu uma queda de novo, né? Mas a gente faz as lives, né, com as notícias, ou do FlySafe, que é de segurança de voo, tem do cafezinho de aeroporto, que aliás, como eu falei, faz tempo que a gente não faz, precisa fazer um aí. Cafezinho de aeroporto, para quem não conhece o canal Asa ainda, é um papo mais descontraído, como a gente está fazendo aqui. Falar sobre aviação, sobre os causos, entre aspas, né? Mas as curtas do Peter Beyond eu gosto. Então o que acontecia? A gente fazia o Asa News, só que a live do Asa News dura em média 2 horas. E a gente sabia que o pessoal não tem mais tempo de ver internet, às vezes uma live muito grande. Então, assim, eu reparei que as pessoas começaram a escrever, não, eu estava querendo ouvir a notícia tal, mas demorou demais, né? E aí eu, até pela falta de tempo e por essa queda mesmo no movimento de views, no número de views nas lives, eu falei assim, ô Peter, grava aí 15 minutos de eu de acho que é isso aí. E aí tá fazendo sucesso. Número. Por quê? Porque a gente estipulou que toda terça, inclusive a JetFlow já patrocinou, né, a própria Notícias Curtas do Peter Beyond. Então toda terça ele grava, me entrega na segunda noite e eu posto na terça. E o pessoal tá curtindo. Por quê? Porque é mais curto. O pessoal não tem tempo de ficar assistindo às vezes. Sim. E assim, a gente repara, se você for ver hoje na internet, o tempo de visualização de certos programas de 6 a 7 minutos. Eu consumo muito conteúdo de automobilismo e de aviação, que a nossa automobilismo é que eu amo e aviação também. Onde eu consigo assistir? Em 2 situações. Quando eu estou dirigindo, por exemplo, estou indo para Orlando, eu coloco um programa lá, vai rolando lá, mas eu vou escutando. E quando eu chego muito cedo aqui, eu coloco também o YouTube e deixo rolando um programa de 45, 50 minutos, é o que eu consigo ver. Mas não consigo chegar em casa hoje mais, que nem eu fazia antigamente. Com família, com um monte de coisa. Ligar, não consegue. Não consegue. Então, a gente tem que fazer vários cortes, né? Que a gente faz vários cortes do programa para poder colocar, para ficar mais atrativo, inclusive na parte você coloca no Instagram. No Instagram tá bem legal os cortes que vocês têm feito. Tem um editor que faz aí, né? O editor bom um ótimo. Tô ficando bom, viu? Mr. Moura. Mr. Moura. Ficando bom, os cortes do Instagram que a gente vai vendo no Instagram, isso eu mesmo faço. Aliás, quanto tempo a gente já tem aí? Só pra não ter ideia? Vamos dar uma olhada. 56 minutos. Opa, ó, como você flui, vê, tá falamos, né? Mas aviação, se você deixar, cara, a gente vai até 5 da tarde. Vai. Tirando a fome, né? O resto tá tudo certo. Ô, Bob, seguinte, nós temos um quadro aqui que nós desenvolvemos. Antes de eu falar do quadro, quando você fala cafezinho de aeroporto, seria interessante se a gente conseguisse um dia, de repente, colocar em prática cafezinho de aeroporto no aeroporto mesmo. Já pensou? Eu tenho uma coisa aí que você tá convidado, inclusive, se você quiser, tiver tempo, escala deixar. A gente está pensando em dar um pulinho em Ohio,
no museu da Air Force. Puta, que ele é bom. Você já foi lá? Não, mas eu já o pessoal que foi... Então reserva 3 dias, porque Tá. assim, eu estive o ano passado, em maio do ano passado, de 24, voltando de Indianápolis, eu fui assistir as 500 milhas lá da Indy, e chegamos lá 10 da manhã, saímos 5 da tarde, eu não consegui ver um hangar. Caramba. Acho que são 4 ou 5. Você precisa de 3 dias aí para você ver. É fantástico. É uma coisa que a gente quer visitar para trazer para os nossos colegas. E, de repente, se você vier para cá mesmo, de fato, se aquele projeto, né? Se concretizar, tudo, a gente fazer, né? Fazer, de repente, um cafezinho no aeroporto, né? Você vê, aqui tem o aeroporto aqui de Sanford, tem vários aeroportos aqui que pode fazer um cafezinho de aeroporto, né? Entendeu? Quem sabe uma fonia. Uma fonia, exato. Bom, mas voltando, nós temos um quadro aqui que chama-se Manicacadas. Putz, ou troca de cueca. Como queira, mas assim, Manicacadas é o que mais identifica, né? Nós já falamos várias aqui, eu já perdi até o repertório, tantas manicacadas que eu já fiz. Aliás, já, né? divertidíssimo aquele que você decolaram com a capa do Piton. É. Aliás, hoje saindo daqui, eu tô indo encontrar aquele meu amigo no caso do Capa de Piton. Por acaso ele tá aqui hoje. Tava desencapado, né? Felipe, Capa de Piton. Conta pra nós aí uma manicacada tua aí. Vai lá. Cara, a gente, na realidade, o piloto sempre tá aprendendo, né? E você pode ser o cara mais experiente que vira e mexe, você fala, putz, olha só que cagada, né? Assim, tipo, cagada... Lógico, não uma manicacada enorme, mas você sempre fala, olha, devia ter feito daquela maneira. Mas eu acho que, assim como o Mota falou, né, a nossa época de aeroclube, eu não sei se vocês lembram do Aeroclube de São Paulo, você ganhava o certificado de manicaca. Eu tenho lá. Então, assim, eu sempre lembro dos voos, né, na época do Aeroclube. O primeiro, acho que estava com 11 para 12 horas de voo no Cherokee, né, fui fazer um toque e arremetida em Viracopos, né? E aí só que assim, eu voava muito de Flight Simulator, né? Só que eu voava Boeing, eu voava até o 47, eu cheguei a voar, era coisa de todo dia voar de Flight Simulator. Então cheguei a ter, eu voava às vezes conectado com aqueles controles virtuais, né? Acho que era da Ival. Eu tenho 3.000 horas registradas até hoje. Olha. Então voava todo dia e acostumei, a minha linha de visão, com a altura com o Boeing 737, não com o do Cherokee. Então, no início, 10 para 11 horas, eu estava, às vezes, com uma certa... o que a gente acontece hoje, a gente voa, no meu caso, eu vou Airbus, você voa 67, né? Vai voar um Cherokee, um Cessninha, você chega, você quer arredondar lá em cima e se tiver com alguém do lado que voa avião, não. Desce. E foi a mesma coisa. Fui fazer o toque arremetida em Campinas, estava eu e o Fecchio. O Fecchio era instrutor. E aí eu troquei assim, mas deu uma porrada na pista, porque eu arredondei lá em cima e o avião despencou, né? E quando tocou, pegou a parte emborrachada da pista. O avião saiu de lado, assim, pro lado esquerdo da pista e ia sair para o gramado. Aí eu me lembro o Fecchio, eu acho que ele fez meio no reflexo, ele foi com o braço assim no manete. Paf! E o avião saiu, ele, tá comigo, o avião saiu tremendo e ainda tinha um negócio, sei lá se era uma placa de concreto, o avião saiu voando de lado e aí quase ia pegar aquela parte, eu falei, se pegar lá, ferrou. E aí, no fim, ele conseguiu recuperar e subiu. E tinha engraçada fonia, né? Porque tinha um Fokker 50 da Rio Sul na perna do vento. E o cara da Rio Sul ainda sacaneou. Oi, o aviãozinho já fez o toque arremetido aí? Aí o cara da torre assim, praticamente. No dia seguinte, foi meu voo solo. Cara, eu contei... Caramba. Aí foi com o Mazinho. O Mazinho, infelizmente, morreu no acidente do Teori. Do Teori. E o Mazinho falou assim, aconteceu esse quase acidente com você? Então tá bom, vamos lá pra Fazenda Heruí. Aí pousamos lá na Fazenda Heruí, uma pistinha bem vagabunda, né? Falou assim, vamos até a casinha lá. Aí ele abriu a porta e falou, vou no banheiro. Você decola e volta para me buscar? Foi meu voo solo. E aí, como caraca, assim, depois de quase um acidente, fiz o voo solo. E aí vem os voos das manicacadas, né, gerais, né? Que foi mais ou menos no padrão do Motinha, né? Você começa a fazer as navegações solo no PC, né? Vai para cá, vai para lá, vai para cá. Cara,
E aí, nessa época, eu já conheci o Daniel Torelli, ele que já fazia as matérias da Aero Magazine de GPS e tal. Ele disse, compra aí um Garmin 90 que você vai curtir e tal. Beleza. Fui voar o triplo Romeo, que era o Tupi mais equipado, né, no instrumento. Mas, logicamente... Cônico. Contar uma história aqui do triplo Romeo, também um voo que eu fiz do triplo Romeo. E aí botei o GPSzão lá. Aí eu programei minha navegação, ia fazer Campo de Marte Navegantes, Belém Novo, ia pousar lá. Caramba. E aí ia jantar lá com o comandante Maciel, num domingo à noite. Falei, então vamos. Aí decolei na hora do almoço, Campo de Marte, chegou na área da serra, porque eu ia visual. Chegou, e aquela nuvenzada, toda lá na serra. Falei, caçarola, eu com pouca hora. Na verdade, Flight Simulator eu tinha mais de 1.500 horas, tal, mas, pô... Aí você lembra dos acidentes, né? Porque a gente, graças a Deus, escrevendo matérias e acompanhando muita matéria de segurança de voo, lendo tal, revista Cipaer e tal. Falei, puta, foi numa dessas que o cara entrou num voo, numa atitude anormal e morreu, né? Aí eu olhando assim, comecei a circular. Aí falei, pô, vou ou não vou? Só que eu falei, se eu entrar em instrumento... Posso correr o risco aqui. Nisso, quem que estava no controle de São Paulo, que estava nessa área, era o Batatinha. Me lembro? O Marcelino. Pô, me deu aula na EACOM, cara. Também tive aula o Marcelino, pô, brilhante. Não, o Marcelino, brilhante. Jovem mancebo. Professor de teoria de voo. O cara sabe muito, né? E aí, o triplo Romeo, controle, assim, aceita subir para o nível tal? Ele sacou que eu estava circulando, que estava encoberto, né? Aí, aceita. Aí eu subi e falei, porra, fiquei acima das nuvens. Opa, agora tá. Aceita a Proa Direto Navegantes, que eu coordeno aqui Curitiba, né? E aí eu falei, puta, eu voando visual e o GPSzinho, sabe a mão assim, ó, Direct to. Eu falei, tá bom, aceito. Aí, Direct to Navegantes, autorizado. Navegação visual no topo. Sobrevoando as nuvens e visual. Quer dizer, visual no topo. Lá embaixo. E o GPSzinho lá. Mas você não vai bater em nada. Porque se não tiver nada saindo para fora da nuvem, não tem nenhum morro. E eu subi, né? O Marcelino autorizou, fui embora. Começou a sair aquela camada de nuvem. Você tá com o Tupi no motor no meio de onde? Do oceano. Aí eu olhei. Caraca, bicho, a praia ficou lá longe. Aí eu comecei a voar sem olhar. Aqui tem navios. Parar o motor, eu tento pousar lá perto. Aí fui para Navegantes, depois segui Porto Alegre, Belém Novo, pousei. E aí na volta, quase uma manicacada. Aí eu voei um pouco por instrumento. Aí 7 horas da manhã, porque eu dormi no alojamento lá do Aeroclube do Rio Grande do Sul. Aí quando eu acordo com barulho de chuva, eu falei, puta, pré-frontal chegando. Aí eu saí assim, tomei um banho, quando eu olhei assim, já, o negócio chegando, chuva chegando. Peguei o triplo Romeo, saí, mas já tinha CB aqui, CB lá. Falei, cara, vou. Aí comecei a usar o GPS, tinha o instrumento. Aí peguei chuva. Não forte, tava longe do CB, mas já chuva. Aí larguei o visual e voando instrumento mesmo. Quer dizer... E com mais 2 cuecas dentro da... 2 cuecas lá na malinha, lá, já pronto para trocar em Navegantes. Aí vem outra situação engraçada, tudo vai estar no livro. Eu escrevi essa aí. Aí eu comecei a chamar o controle para Alegre, mas eu estava abaixo, acho que estava 065, não me lembro agora. E o Palegre não respondia mais. Porque eu estava muito baixo. E eu olhando um CB aqui, outro CB lá, falei, puta, será que tem CB depois? Queria perguntar e não sabia se estava livre. Na minha posição, né, que eu estava olhando, eu falei assim, cara, acho que dá para passar entre aqueles dois. Aí eu chamava e nada. De repente, 1201, controle para Alegre. Robert. Eu falei, pronto, morri e não tô sabendo. Era o Torelli, cara. Torelli chegando com 737 da Rio Sul. Eu falei, você tá onde, cara? Que ele reconheceu pela matrícula. Eu falei, tô cruzando a radial tal, porque a gente tinha instrumento lá no Triplo Romeo, lá de Porto Alegre, afastado, só que eu não tô conseguindo ir para Alegre. Você quer ir para onde? Eu falei, não, eu tô indo para tal, mais ou menos pro lado de Tramandaí. Tô usando o GPS aqui, só que eu tenho um CB à esquerda e outro à direita. Só quero saber se dá para seguir reto aqui, né, entre os dois, se eu não vou bater em nada, né? Aliás, se não vou ter outro CB surpresa embutido, lá. Embutido, né?
Aí ele falou, peraí, me passa a radial, distância e tal. Ele plotou no 737. Falou, cara, é isso mesmo, tem uma esquerda, outra sua direita, pode ir reto que depois está a Cavoque. E aí fui embora. Legal. E aí pousei em Navegantes para reabastecer. E essa fonia eu não escutei, mas o Torelli me contou. Aí disse que ele chamou a Navegantes, o Triplo Romeo tá aí no solo? Aí, afirmativo, o Triplo Romeo tá no solo. Ele, graças a Deus. Conta aí tu aí que você falou do Triplo Romeo. Não, falei que eu contei aquela, né? Do Triplo Romeo no dia do... Lembra do Ayrton Senna? Ayrton Senna. Era o Triplo Romeo. Era o Triplo Isso Romeo. que eu falei que eu tinha. Você sabe que eu tenho uma... Eu tenho outras para contar aqui, mas já era o bueiro. Mas... Ixi. Ixi, aí é... Eu tenho uma que assim... essa daí foi... Hoje eu posso falar porque eu não estou mais na empresa, né? Mas na época eu não podia. Nós estamos fazendo o traslado do último Fokker 100 da Paraguaia para São Paulo. Maricacado de Fokker 100. hein? Não. Só escuta essa aqui. Eu, Sérgio Luiz e Nelson Duarte. Lembra Nelson Duarte? Nós três. E nós saímos de Assunção. Era Assunção, Cochabamba. Cochabamba fazia... Onde que tem um 747 parado? Eu não sei onde que é. Lá no Paraguai. É um lugar que tem um 747 parado. Não me lembro o nome dessa pista aí. E Guarulhos. Eram 3 etapas, cada um fazia uma etapa. E nós tínhamos combinado o seguinte, que como era o último voo do Fokker, quem ia fazer o melhor pouso no Fokker 100. Então... Eu ia fazer o último, eu ia fazer o Guarulhos, aí o Nelson Duarte fez o primeiro Cochabamba e tal. Aí nessa pista que a gente estava aproximando, o Sérgio Luiz era o que estava voando, e eu estava no jump. Uhum. E o Sérgio, assim, apostou com ele do melhor pouso, ele quer fazer o melhor pouso, né? Aí chegou lá na final, zona, lá deu um toque assim pro Nelson Duarte. Falei, vou tirar o flap, porque era flap 8. Puta. Flaps 8, 25 e 42. Aí tava em 42 e ele lá, né, concentradaço, cara. Quando chegou pra dar o flare, eu botei pra 25 o flap. Caramba, velho. bicho. Pum! Plantou o Fokker 100, né? Acabou. Aí, ele, cara, o Barranco, não acredito, cara. Último voo do Fokker 100, eu fiz uma cagada dessa. Eu não acredito. Ele ficou puto, né? Você rindo, né? Não, e a gente fala assim, cara, você é manicaca, né, o Barranco? Porque assim, e o Nelson sabendo e eu sabendo, cara. Aí o Nelson pegou, fez um puta pousaço, eu peguei em Guarulhos e fiz um puta pousaço, né? Aí quando nós saímos do avião, tu chegou e falou assim, cara, você sabe por que você plantou o Fokker 100? Tirei o flap. Seu filho da puta! Mas essa daí, cara, você imagina hoje, cara, fazer isso, cara. Nossa, tirar de aquilo fora que a de... gente falou agora há pouco, né? Não, e você sabe, você me lembrou de mais uma aproximação, que eu falei, né? Na VASP, Rio Sul, a gente aprendeu, né, a voar antes do Foca, não tinha Foca, e fazia gato-sapato do avião. E eu chegando com um comandante que não gostava, por exemplo, que você usasse speed brake, aquela turma antiga lá, falou assim, não, vai... Loser. E aí quando eu vi, 8 milhas para Diadema, tava 10 mil pés, indo para pousar na 35. Nossa! E aí fala assim, faz o que eu ensinei. Tá bom. Então autopilot off, power off, né? Auto throttle off, segurando o nariz no avião. Ok, deu a velocidade de trem, gear down. Aí foi lá, flap 1, 5, tal, 40. Aí você empurrava o manche, mantinha VRF mais 15. Cara, parecia um helicóptero. O avião veio descendo. Veio descendo. Cara, deu 500 pés e comecei a dar motor. E aí, ele assim, o comandante, né? Puta, coisa linda, coisa linda. Aí quando eu fui cruzar a cabeça da 35, meu, pousa com 30. E eu assim, você é um filho da puta. Mas ainda assim, pousou bonitinho, cara. Mas eu lembrei desse caso, cara. Mas hoje é impensável isso daí, né? Impensável. Não dá. Mota, é o seguinte, tem um negocinho aqui, que a gente precisa mostrar aqui, porque nós tivemos um nosso... Deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui. Tá aqui. Aqui, que ganhou no penúltimo episódio. Nós sorteamos para quem comentasse mais, Bob, uma necessaire da Jet Fuel. Olha. O vencedor da necessaire o Dura, como que eu vou explicar o nome dele aqui? É o username, né? Username, né? É Alex Lima
LQ2, tá certo? Eu acho que é isso aí. Alex-Lima Kilo 2. Lima, Quebec. Lima, Quebec. Lima Quilo, Quebec. vai ser. Dá ruim, né? Ruim de roda, né? Alex. É quilo em português, né? Com que? Ô Alex, entre em contato com a gente aí, deixa teu telefone pra gente poder contactar, pra poder mandar aqui via Bob a tua necessaire pro Bob despachar pra você aí no Brasil aí, tá bom? Vai ser um prazer. Obrigado aí, valeu por ter participado. Alex, Aí. obrigado por comentar. Pô, pessoal, é isso então. E aí, Mota, diga aí. Complemento. Acho que é isso aí, falamos demais. É. Pra caramba. Foi Fluiu, muito bom. né? É como eu Quando falo. tá entre amigos, se assim, deixar batendo mais, papo, o negócio né, se flui. não tiver fome e tiver tempo, vai até 5 da tarde. Não, foi legal, foi legal. Foi muito bom poder estar aqui, Foi legal demais. aqui nos Estados Unidos. Vamos falar só um pouquinho pra gente fechar. Como é que foi tua viagem aí agora, esses dias aí? Maravilhosa, cara. Eu comecei em Sioux Falls, lá em Dakota do Sul. Peguei o carro lá e fui longe, cara. Fui em Rapid City, que... Eu falei, pô, o que é Rapid City? Tem o Mount Rushmore, famoso monumento, né? Com os presidentes estampados, né? Que foram esculpidos. No morro lá, maravilhoso. Eu já tinha ido uma vez em 97, quis repetir a dose. Aí depois segui para Jackson Hole, porque lá tem a Grand Teton e tem o Yellowstone Park. Maravilhoso, né? Quem tiver de férias, programa que vale a pena, é um lugar fantástico. Você sente... para quem assistiu o seriado Cosmos, né, do Carl Sagan, ele fala da origem do planeta, de tudo aquilo, você sente um pouco a origem do planeta lá, de tudo que o planeta evolui ou evoluiu, você consegue ver em Yellowstone. Aí depois de Yellowstone, eu pernoitei em West Yellowstone, depois frio, estava -3, inclusive nevou logo em seguida. Aí passei por Idaho Falls, e passei para Ogden, já no Utah, e fui para Moab. Moab é onde tem também 3 parques nacionais, né? O Archer's Park, tem o Canyonland e tem o Dead Horse Point. Aquele é um parque do estado de Utah. Os outros são federais e aquele lá é do estado. É o único que, na verdade, você paga nos outros nacionais, mas como estamos em shutdown, aí também não paguei entrada nos parques nacionais. E foi o único parque que eu paguei, foi esse do Dead Horse, também sensacional. Aí voltei, passei um dia em Salt Lake City. Aliás, tive uma sorte, né? Porque tem a Salt Lake City é a sede da igreja dos Mormons, né? Sim. E tem o tabernáculo, né? Que é um local de espetáculos, né? Com um órgão, né? Que chama a atenção, né? Pela grandeza, e a acústica também é conhecida mundialmente do local, né? E eles têm um coral de 350 vozes, mais orquestra, e é uma coisa fantástica. Eu cheguei lá 9 da manhã, porque eu tinha um passeio no Lago Salgado, Salt Lake, né? De barco, às 11, aí cheguei às 9, fechado. Sabe, para visita ao tabernáculo a partir das 10. Falei, sabe o que eu vou fazer? Depois eu volto no final da tarde. Voltei lá, consegui entrar, e aí o pessoal lá falou assim, você quer assistir o espetáculo? Eu falei, então, pois foi meio-dia. Meio-dia eles fazem, durante a semana eles fazem uma curta apresentação. Falei, então, hoje a gente marcou um ensaio para 7h30 da noite. Se quiser, é só aparecer. Que legal. Foi sensacional, deixei até no Instagram, porque nós temos 2 canais no Instagram, né? O canal _asa, que é o mesmo endereço do YouTube, e tem o Bob _canal asa, que eu coloco mais os passeios particulares, né? E eu coloquei lá um trechinho, vocês veem, para vocês observarem a grandeza. E aí acompanhei, muito legal. E aí eu peguei o voo ontem da Delta, vim para Orlando, aí fico até segunda e aí volto para o Brasil. Aí volto para o batente aí no dia 1º de novembro, estou de volta pro voo. Que beleza. Mas foi uma experiência... Tá viajando, hein? Que você teve também recentemente em Duxford, Duxford, né? Foi. Duxford eu passei 3 dias na Inglaterra. Foram 3 dias. Porque temos um amigo, o Eduardo Gazioli, Zaini, que voa na Ryanair. Né? Ele foi da AETA, inclusive. Um dos mais novinhos da AETA, e ele hoje é comandante na Ryanair. E aí ele também trabalha de voluntário no Catalina, que ele está lá no Museu de Duxford, que é um dos mais fantásticos que tem da aviação. E aí ele falou, cara, vai ter o show aéreo
em homenagem à Batalha da Grã-Bretanha, cara. Fantástico. E aí falei, pô, por que você não marca uma viagem, pega uma folga aí e vem fazer a matéria? E aí eu fui, fiz essa viagem. Aliás, é uma das minhas tristezas, né, do canal Asa no Brasil, né? A gente observa muito isso no Brasil, principalmente. Eu fiz a matéria, assim, mostrando parte histórica e tal, pouca visualização. Mesma coisa o episódio que a gente postou agora, no dia 23 de outubro, né? O Renato Oliveira, que é um dos maiores especialistas do mundo, uma coisa de 6 minutos, né? Falando sobre curiosidades do voo do 14 bis. Né? Cara, não chegou a 1.000 visualizações e 98 mil inscritos. Então você vê que matéria histórica o pessoal... Nós não temos, infelizmente o brasileiro não tem história nenhuma na aviação. Zero. Não. É uma coisa assim absurda como nós não temos essa... como a cultura... Fala, pô, tá, e eu ainda fiz os cortes daquela matéria de Duxford. Falei assim, ó, os aviões expostos por dentro e os aviões no show aéreo, em voo. Eu fiz dois cortes, né? Cara, melhorou um pouco a visualização, mas o principal que tinha, né, tudo completo... Cara, é uma oportunidade daquela, né? Ver aqueles Warbirds voando. E ninguém assiste. Não, ninguém assiste. É baixíssimo, cara. É triste, assim, você fica meio... Você quer ver uma coisa, Bob, que me desanimou? Fiquei chateado. Na Labasse, não tinha o Spitfire que estava lá, tampado o símbolo lá do... da Swastika. Ou do o M109? Eu não sei qual deles que estavam... que tava, porque... Não, tem que tampar porque... todo mundo é lacrado, umas coisas, cara, viagem, cara. Não, então, e a coisa, se você for em Duxford, cara, estão todos são os pode? Aviões daquela época com a pintura, a camuflagem. Isso é história, cara. É história, não é que você vai ser nazista hoje, apologia. Não, velho, é história, aquele avião voa lá, cara, tem que ter um negócio, cara. É a mesma coisa que você... os aviões lá, foram tantos aviões japoneses abatidos que o pessoal lá no Corsair, nos aviões costumava, né? Colocar, né? Não, vou tampar porque matou gente. Exato. Então, isso é história, não é que você está fazendo apologia a nada. Exato. É um avião histórico. Então, mas é aquilo, de Duxford, mesma coisa, né? Eu vejo, né, as matérias de história, ou com algo cultural, assim, que você fala, pô, legal. E o vídeo do Renato tá sensacional, assim, as curiosidades do primeiro voo do 14 bis. Cara, não dá 1.000 visualizações, 98 mil inscritos, cara. É complicado. É chato, é triste, na realidade. Triste. Bom, e para encerrar, Bob, eu queria só ressaltar o nosso encontro que nós tivemos no dia 4 de outubro em Porto Alegre, Sem Catrapo, o Fábio e a Lu. Diga-se de passagem, são pessoas formidáveis, sensacionais. Assim, foi um encontro muito legal para mim, particularmente. Primeiro que foi um convite muito, muito honroso poder participar. E encontrei pessoas lá, cara, que vieram me abordar. Eu falo, a gente tem 200 seguidores. Pô, Petro, eu sigo você, me deu camiseta de presente e tal, mas assim, você chega lá como se nada tivesse, né? Você chega com normal, mas o pessoal, né, te reconhece, o pouco que tá te seguindo reconhece o trabalho. E assim, eles são muito dedicados a isso. Para mim, particularmente, foi um encontro do passado, presente e futuro. É verdade. Porque ali eu encontrei pessoas da época que eu estava fazendo, minha época de formação. Encontrei amigos de hoje. O Elones, por exemplo. Elones. E o Elones é um cara que assim, cara, você imagina, o Elones eu dei para ele na época que eu fiz Eva Air. Lembra daquelas malas de fibra da Varig? Eu tinha uma mala de fibra daquela. Eu dei para ele de presente. E ele era funcionário da Varig na época. Ele não tinha, eu dei para ele de presente. Até hoje, você vê como marca. Virou meu amigo pessoal. Cara, encontrei o Scherer, que assinou meu certificado da Eva Air. Encontrei o Dexheimer. Encontrei... cara, pessoal, só faltou a Úrsula e o Juarez, que faleceram, né? Que, senão eles estariam lá. Mas assim, muito legal encontrar o futuro, que é teus filhos lá, estavam lá. Verdade. Eu, entre outros. Cara, você teve uma ideia, eu tive a oportunidade de conhecer o Bertolucci. Ele me apresentou o Bertolucci ali na. O Bertolucci da Iacom, eu fiz curso na escola dele. E a gente não conhecia ele pessoalmente, conhecia o nome de vista, mas assim, de conversar com ele não conhecia. Então foi muito legal. Aliás, a feijoada estava espetacular,
Iria de novo, tá? Pode fazer que eu vou de novo. O ano que vem tá aí. Né? Então. Ano que vem eu vou tentar esse. Não, vamos sim. Espetacular, voar, foi muito legal mesmo. E agradecer aí o pessoal do Secatapa, o Fábio e a Lu aí, pela oportunidade, obrigado pelo convite. E a palestra de vocês aí, de todo mundo, do Luiz, a nossa pizza. A noite foi pizza. Ainda continuamos pizza, começou noite. Na hora do almoço, foi até tarde. Foi Luiz, viajando com o Luiz, foi o Panda, foi você, foi o Proa. O Proa e a Porta de Hangar. E o que tava Valduga. Fernando Valduga. Do Cavoc. Do Cavoc. Então, foi muito legal. O ano que vem vamos junto lá. Vamos junto lá. Bom, pessoal, acredito que já deu um conteúdo legal aqui, um tempo legal. E, Bob, mais uma vez, obrigado. Obrigado por ter vindo. Valeu. Motinha, obrigado aí pela parceria. Tamo junto aí. Valeu. Obrigado. E é isso, pessoal. Mais uma vez, nos siga no canal, compartilha e vamos aí trazer mais conteúdos para vocês aí. Tenham todos aí um excelente dia. Obrigado por participar. Forte abraço aí. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Abraço. Valeu.